Se você chegou até aqui é porque você viu a primeira parte do vídeo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. No primeiro vídeo nós estudamos que a palavra de Deus ela é inerrante e ela é inspirada por Deus. Nós provamos biblicamente a inerrância e a inspiração bíblica através de Jesus e através do que Paulo e os demais apóstolos falaram, até as provas extras bíblicas que provam o cumprimento da profecia, demonstrando a inerrância e a inspiração bíblica, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. E agora você fica com a segunda parte do vídeo. Desde já não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o canal Os Porquês da Bíblia. Os Porquês da Bíblia. Segundo ponto, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é porque a Bíblia ela é indestrutível. A Bíblia é indestrutível porque ela sobreviveu a vários ataques de pessoas despóticas, ufanadas, de desejos de serem atribuídos até como deuses. Pessoas tentaram destruir ao longo da história a palavra de Deus. O primeiro dele, você vê no livro Novo Testamento, Origem e Análise de Mary Tenney, ele diz o seguinte, lá na página 59 ele fala de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio deu um decreto, isso é 200 anos antes de Cristo, século II antes de Cristo. Ele deu um decreto antes da Revolução Macabeia que quem fosse pego com a Torá, ele deveria receber a pena capital de morte. Na época pós-Novo Testamento, existiam alguns filósofos que tentaram ridicularizar a palavra de Deus. Dois filósofos que tentaram ridicularizar a Bíblia, um foi Porfírio e outro foi Luciano. Você sabe ou conhece alguns desses dois filósofos? Um deles escreveu 15 livros e o segundo, Luciano, escreveu mais 2 livros. E mesmo assim, pouca coisa se sabe dessas pessoas, mas a palavra de Deus está de pé até hoje. Voltaire disse o seguinte, no século XVIII, diz que em 100 anos a Bíblia já não seria mais lida e seria totalmente esquecida. 100 anos depois, Voltaire estava morto e 50 anos depois dessa frase, a Sociedade Bíblica utilizou seus materiais e a sua casa para imprimir a Bíblia. Nós podemos ver isso aí na época de Diocleciano, que foi o imperador romano, que colocou também um edito dizendo que quem fosse pego com a palavra de Deus, com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, aquela pessoa também sofreria a pena capital. É nessa época que utiliza a palavra traditores. Eram as pessoas que entregavam a Bíblia para não serem mortas. E daí nós conhecemos consuetudinariamente a palavra traidor, que é uma pessoa que trai a sua fé ou trai qualquer um dos seus princípios em favor de outra coisa. É só observar na historicidade do mundo, nós vemos pessoas que zombaram e tentaram destruir a palavra de Deus a todo preço. Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Freud, Lenin, Stanley, Mao Tse-tung, Kim Jong-un, Richard Dawkins, Stephen Hawking e outras pessoas ao longo da história que ridicularizaram a palavra de Deus. E nós observamos isso, a palavra de Deus sendo indestrutível, porque 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, diz o seguinte, que secam-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece firme para sempre. A palavra de Deus é tão indestrutível que o livro mais lido e mais vendido ao redor do mundo até hoje é a Bíblia, que é a palavra de Deus, por isso que ela é indestrutível. Terceiro ponto, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é porque existem fontes históricas e científicas que comprovam a veracidade das escrituras sagradas. No site Galileu, fala de uma investigação científica acerca de alguns eventos bíblicos. O primeiro deles é com relação ao dilúvio. Alguns físicos eles se reuniram para ver se a arca, como ela é descrita na Bíblia, tinha poder de sustentar os pares de animais da época e resistir ao dilúvio.
A conclusão que eles chegaram foi a seguinte, que a arca, devido à sua metragem, que é descrita na Bíblia e do seu material, ela suportaria mais de 51 milhões de quilos. Dava para comportar o par de animais, os casais de animais e muito mais, comprovando a veracidade da Arca de Noé. Outro ponto que nós vemos que a ciência e a arqueologia comprovaram acerca das Escrituras é sobre o tanque de Betesda, que é descrito lá em João capítulo 5. E cria-se que quando o anjo descia, movia-se as águas e a pessoa que era lançada naquele tanque, a pessoa era curada. Em 2005, encontraram justamente a arqueologia esse tanque de Betesda, que era um tanque consagrado ao deus Esculápio, que segundo os romanos era o deus da cura, comprovando a veracidade do texto das Escrituras Sagradas. O primeiro personagem comprovado fora das Escrituras, um personagem real, é o prefeito da cidade de Jerusalém, Pôncio Pilatos. Em 1961, alguns arqueólogos encontraram uma pedra com a seguinte inscrição: Pôncio Pilatos, prefeito de Jerusalém, dedica, ou uma dedicação, comprovando cientificamente na arqueologia que a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia narra em Gênesis, na composição do homem, dizendo que o homem foi retirado do pó da terra. Isso foi muita chacota a partir do século XIX. Depois da evolução da ciência, comprovou que os 15 elementos químicos que existiam no barro é os 15 elementos químicos que existem no homem. E outra comprovação arqueológica sobre a veracidade da Bíblia é os manuscritos de Qumran. Em 1948, um pastor de ovelha, depois de perder as suas ovelhas, ele lançou pedras em uma determinada caverna e encontrou alguns jarros de barro. E dentro desses jarros tinha vários manuscritos que ele não sabia inicialmente. Depois que as comunidades científicas observaram aqueles manuscritos, comprovaram que eram os manuscritos da Bíblia. Depois, com a comprovação do carbono 14, chegou ao entendimento que eram cópias fiéis do Antigo Testamento, comprovando que a Bíblia ela é a palavra de Deus, mostrando claramente que nós devemos acreditar indubitavelmente e estribar a nossa fé nas Escrituras Sagradas. Primeiro, porque ela é inerrante e ela é inspirada por Deus. Segundo ponto, porque ela é indestrutível. Ninguém pode destruir a palavra de Deus, porque Deus está preservando. E terceiro, porque a própria ciência, ou histórica, ou arqueológica, comprovam cabalmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem aprendido com os vídeos aqui do canal, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse. Se você tem alguma dúvida, comente aqui, que pode ser também o próximo título do canal, Os Porquês da Bíblia. Porque assim você curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo também no canal, o YouTube recomendará para outras pessoas esse canal. E esse canal também vai servir de bênção para as outras pessoas. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo e espere até o próximo Os Porquês da Bíblia.